Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre Estado de Defesa e Estado de Sítio, tá? A gente vai ver o que é cada um, como que faz, como que funciona o trâmite, quais que são os casos que você decreta de Estado de Defesa, Estado de Sítio, enfim, tudo isso a gente vai ver hoje, tá bom? Importante ressaltar já de antemão, que a gente vai falar do Conselho da República com o Conselho de Defesa, tá? Nacional. Esses dois conselhos a gente viu na aula do Poder Executivo, então se você quiser saber mais a respeito desses conselhos, vá na aula do Poder Executivo, tá? Aqui a gente vai falar estritamente dos dois estados, tá? Do Defesa e Sítio, tá? Olha, vamos começar com um aviso total, assim, coloca um asterisco. Cuidado, porque o Estado de Defesa, pelo nome, parece que é guerra. Mas é o contrário, tá? O estado de sítio que é quando tiver situações de guerra. Estado de defesa, você vai ver que não tem nada a ver com guerra, tá? Vamos começar já assim, vamos lá? Então vamos lá. Ó, o estado de defesa é para preservar e restabelecer locais restritos e determinados, ou seja, não é no país inteiro, é só alguns locais restritos e determinados, a ordem pública, a paz social ameaçadas por grave e eminente estabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Por exemplo, tem um tornado lá em Minas Gerais, destruiu o estado absolutamente inteiro de Minas Gerais. Aí o que acontece? O presidente da República pode decretar estado de defesa lá em Minas Gerais, então locais restritos e determinados, ou seja, eu decreto estado de defesa lá no estado de Minas Gerais porque houve um tornado e destruiu absolutamente tudo e teve uma instabilidade de ordem pública total, porque destruiu absolutamente todo o estado. Então isso é um estado de defesa, tá? Diferente do estado de sítio. O estado de sítio é o quê? Comoção grave de repercussão nacional. Então, o estado de defesa é determinado. Você pode gravar que é defesa determinado, ou seja, local restrito e determinado. E sítio é repercussão nacional, com ocorrências de fatos que comprovem ineficácia, ou seja, você pode ter decretado o estado de defesa antes e não funcionou, ou declaração de estado de guerra e agressão armada. Então, por exemplo, o estado de sítio é no país inteiro. Você pode ter decretado defesa e não ter funcionado, aí você ter passado por estado de sítio, ou você pode ter uma guerra ou agressão iminente, aí você decreta o estado de sítio para defender o teu estado. Tá, o Brasil, nesse caso. Então, lembre-se que o estado de defesa é um local determinado e restrito, de sítio é no Brasil inteiro, é repercussão nacional, tá? Não precisa ser agressão em todos os estados, mas isso vai repercutir nacionalmente, então é repercussão nacional, tá? Vamos lá. Agora a gente vai ver como que funciona o procedimento de cada um, tá? Lembrando que o estado de defesa é um caos de natureza, alguma coisa restrita, determinada num local só, tá? Uma perturbação ou causada por qualquer caos ou por calamidade da natureza, tá? Então, nesse caso de um caos causado por uma calamidade pública da natureza ou qualquer instabilidade, tá? A gente vai acontecer o seguinte, o presidente da República vai ouvir lá o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ele vai ouvir o que cada conselho tem para falar. Aí vamos supor que esses dois conselhos tenham falado, eu acho que você tem que decretar o estado de defesa, tá? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um decreto. E nesse decreto vai estar escrito por que esse estado de defesa está sendo decretado, por quanto tempo esse estado de defesa vai ser decretado, em que local restrito vai ser decretado, as áreas abrangidas, né? Então aqui, ó, tempo de duração, áreas abrangidas e as medidas que vão ser aplicadas nesse estado de defesa. Então ele vai falar assim, nesse decreto do estado de defesa eu vou aplicar no estado de Minas Gerais, porque teve uma calamidade pública, o estado inteiro foi destruído pelo furacão. Eu vou fazer essas medidas seguintes, eu vou restringir o direito de reunião, porque está tendo arrastão, as pessoas estão entrando em comércio para roubar comida, essas coisas. Então, vou restringir a liberdade de reunião, por exemplo, tá? Esse decreto vai ter 24 horas para ser enviado para o Congresso Nacional, tá? O Congresso Nacional, ele vai votar em 10 dias, no máximo de 10 dias, tá? Então, se ele não votar em 10 dias, tranca a pauta, tá? Ou seja,
Se em 10 dias eles não votarem, vai trancar a pauta, eles não vão poder votar mais nada enquanto eles não votarem esse decreto, tá? Então ele vai votar, ele vai mandar em 24 horas depois desse decreto ter sido feito, ele vai mandar para o Congresso Nacional. Nesses 10 dias que eles têm para votar, o decreto está em plena validade. Então ele manda em 24 horas para o Congresso e o Congresso vai votar em 10 dias e nesse tempo eles podem votar no outro dia ou podem votar em 10 dias, enfim. Nesse tempo o decreto de Estado de Defesa está correndo, tá? Então todas as restrições e atividades estão ocorrendo nesse local determinado pelo Congresso, pelo decreto, tá? E o Congresso pode revogar esse decreto de Estado de Defesa ou pode concordar com o Estado e deixar o decreto, aceitar o decreto, tá? Mas nessas duas fases, né, tanto para anular o decreto quanto para ratificar o decreto, vai ser por maioria absoluta, tá? Então o Congresso tem 10 dias, nesses 10 dias o decreto está em pleno vigor e o Congresso tem que votar por maioria absoluta, tanto para acabar com o decreto quanto para aceitar o decreto, tá? E agora a gente vai ver aqui, ó, que o estado de defesa não poderá durar mais de 30 dias, tá? E ele pode ser revogado por mais uma vez por igual período se persistirem. Então vamos supor lá como exemplo, o tornado passou por Minas Gerais, destruiu o estado inteiro de Minas Gerais, tá um caos total. Aí o presidente decreta, vai lá, ouve os dois conselhos, aceita, o Congresso Nacional aceita, beleza. Ele vai decretar por 30 dias. Passou 30 dias, o estado continua um caos, as pessoas continuam fazendo arrastão, entrando nas casas das pessoas, roubando comida, enfim, tá uma calamidade pública. Mais 30 dias, tá? É basicamente isso que a gente quer dizer. Então, o estado de defesa é desses casos, 30 mais 30, o Congresso tem 10 dias para ver se ele aceita ou não aquele decreto, e o decreto tem que abranger as áreas e ver o que vai ser restrito ou não, tá? Mas o que pode ser restrito no estado de defesa ou não? A gente vai ver agora. O que são as medidas aplicáveis no estado de defesa? O que pode ser cerceado de nós, povo, no estado de defesa? A gente vai ver, ó, restrições aos direitos de reunião, de sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Ou seja, eu posso ser proibida de me reunir, eu posso ser proibida de... minhas correspondências podem ser abertas, meu telefone pode ser grampeado, tudo isso no estado de defesa pode ser determinado. Só que no decreto do estado de defesa tem que estar escrito isso e o Congresso tem que aceitar ou não, tá? É isso aí que tem que acontecer. Ele não pode restringir o direito de reunião sem que esteja no decreto de estado de defesa, tá? E tem também a possibilidade de ocupar o uso temporário de bens e serviços públicos. Então, por exemplo, eu vou ocupar a sua casa aqui para fazer um hospital de campanha, para poder atender os feridos pelo tornado lá no estado de Minas Gerais. Isso pode acontecer, tá? E caso tenha algum dano, a União vai ser responsável por indenização depois, tá? Então é isso que vai acontecer. Então essas são basicamente as restrições do estado de defesa, tá? Ó, também... Vamos ver aqui, ó. Prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida será comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal. Facultado ao preso requerer exame de corpo do delito à autoridade policial. Então você pode fazer uma prisão por crime contra o Estado nesse caso, tá? Quando você restringir algumas coisas. Comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade de estado físico e mental do detido no momento da sua autuação. Prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizadas pelo Poder Judiciário, e é vedada com incomunicabilidade do preso, ou seja, nenhum tipo de prisão vai deixar o preso incomunicável. Ele tem direito a advogado, ele tem direito a se comunicar com a família, ele tem direito a aquela prisão ser comunicada ao juiz e ser relaxada caso ilegal, tá? É isso aí. Agora a gente vai ver os procedimentos do estado de sítio. Lembra que o estado de sítio é quando quando o estado de defesa não tenha sido eficaz, então no caso de alguma calamidade não ter sido eficaz o estado de defesa, você pode passar por sítio, ou alguma invasão armada ou guerra, então nesse caso vai ser estado de sítio, tá? E como que vai funcionar o estado de sítio? O estado de sítio vai ser assim, ele só vai ouvir, o presidente da República só vai ouvir o Conselho de Defesa Nacional. Só que nesse caso, depois de ouvir o Conselho de Defesa Nacional, ele não pode ir igual o estado de defesa e direto decretar
o estado de defesa por um decreto? Não, ele vai ter que pedir autorização. Então a gente vai ver no número 2, ó. Solicitar ao Congresso Nacional, ó, Congresso Nacional, que é a soma do Senado mais a Câmara dos Deputados, então os dois, tá? Solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio, tá? Então ele vai ter que ouvir o Conselho de Defesa, vai ter que solicitar ao Congresso Nacional, se o Congresso Nacional aceitar por maioria absoluta, aí ele vai, ele vai relatar, né? Então ele vai falar assim, ó, eu solicito a decretação de estado de sítio, ele vai relatar os motivos determinantes, então ele vai falar assim, olha, até tendo uma invasão da Argentina aqui no Brasil, eu preciso decretar o estado de sítio para defender o nosso Brasil, o Brasil hoje, tem que defender o Brasil, a Argentina está invadindo o Brasil. Aí o que ele vai falar? O Congresso Nacional vai decidir por maioria absoluta, tá? Aí o Congresso vai aceitar, aí o presidente vai com essa autorização do Congresso Nacional, ele vai redigir o decreto de estado de sítio. E o decreto vai ter o quê? A duração, tá? Ele vai ter que ter as normas do estado de sítio, então a gente vai ter que poder, vamos restringir tal coisa, ele vai ter que fazer, vai falar assim, vai ser suspensa tais garantias constitucionais, então duração do estado de sítio, e lembrando que o estado de sítio ele é no Brasil inteiro, então diferente do decreto de defesa nacional, que é restrito a algum lugar, então no decreto de defesa nacional tem que estar escrito, olha, o decreto vai valer para o estado de Minas Gerais por causa do tornado. O estado de sítio não precisa disso, porque a decretação do estado de sítio é do Brasil inteiro, então ele não precisa determinar o local, ele só precisa determinar a duração do estado de sítio, e os direitos que vão ser suspensos e as medidas que vão ser aplicadas, tá? É isso que vai ter que estar escrito, tá? E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas. Então ele vai falar, olha, cabe à Polícia Federal fazer tal coisa, prender o povo lá, tá? O Exército vai ter que fazer tal coisa. Então ele vai ter que designar lá depois da publicação do decreto, tá? Olha, caso de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que não comprovam a ineficácia da medida, não poderá ser decretado mais de 30 dias, nem prorrogado cada vez por prazo superior. Então, vai ser só 30 dias, prorrogado por mais 30 dias, no caso de comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que provem a ineficácia da tomada durante o estado de defesa. Então, no caso de comoção nacional ou o estado de defesa que não deu certo, o prazo do decreto de estado de sítio vai ser de 30 mais 30. Só que no caso de guerra não faz sentido, porque a guerra pode durar muito mais de 30 dias, desculpa. Então, no caso de guerra ou agressão armada, poderá ser decretado por estado que a agressão perdurar. Então, se a guerra durar 100 dias, o estado de defesa de sítio vai durar 100 dias. Então, a decretação vai ser durante o tempo que perdurar. Agora, no caso de comoção de grave repercussão nacional, ou no caso do estado de defesa não ter surtado efeito, vai ser 30 mais 30 da mesma regra que o estado de defesa, tá? Veja bem, então para o estado de defesa só temos uma regra, 30 mais 30. Para o estado de sítio temos duas regras, 30 mais 30, ou no estado de agressão ou guerra, o tempo que essa agressão ou guerra perdurar, tá? Só poderão ser tomadas medidas contra as pessoas no estado de sítio, essas medidas aqui, ó. Obrigação de permanência em localidade determinada, ou seja, toque de recolher, tá? Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, ou seja, vou fazer esse prédio aqui, você vai ficar preso dentro desse prédio, porque não temos prisão para todo mundo, então o sujeito que for preso durante esse lugar pode ficar preso lá no quartel, por exemplo, tá? Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, sigilo das comunicações, prestações de informações, liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão e na forma da lei. Observe que o estado de sítio é muito mais grave. Ele, além de violar a correspondência, comunicações, ele viola a liberdade da imprensa, liberdade do rádio e da televisão. Então ele pode violar, ele pode cercear o que a imprensa fala, o que deixa de falar. Veja bem a gravidade do estado de sítio, olha bem. Suspensão da liberdade de reunião, isso também acontece no estado de defesa. Busca e apreensão em domicílio, olha, pode ser feita.
intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Então, o poder público pode requerer seu bem para fazer um hospital de campanha, pode requerer seu bem para fazer uma prisão lá dentro, enfim, pode acontecer tudo isso no estado de sítio. Então, veja que o estado de sítio é mais grave, porque ele mexe com coisas mais graves, ele mexe com guerra, intervenção e situação que o estado de defesa não foi capaz de cercear, de acabar. Então, é uma coisa muito mais grave que o estado de defesa, tá? Olha, a mesa do Congresso Nacional vai designar uma comissão, tá? Com membros da própria mesa do Congresso, e esses 5 membros dessa comissão, eles vão ficar observando as medidas desses estado de defesa e estado de sítio para ver se o decreto está sendo cumprido. Então, se os limites que foram impostos pelo decreto estão sendo cumpridos pelo pessoal ali da execução da União, enfim, no estado de defesa e estado de sítio. Então, essa comissão de 5 membros vai ser presente tanto no estado de defesa e tanto no estado de sítio, tá? Nesses 2 casos, tá? Ó, se estado de defesa ou estado de sítio, então quando cessar um dos dois, enfim, cessarão também os efeitos sem prejuízo de responsabilidade pelos ilícitos cometidos pelos executores dos agentes. Então, no caso que teve uma busca e apreensão ou teve uma coisa que violou meus direitos, que não estavam restritos pelo decreto, eu posso pedir uma responsabilidade da União em razão disso, tá? Então, eu posso também pedir responsabilidade por danos no caso que a União requereu minha casa para fazer um hospital, quebrou tudo lá. Vou pedir um ressarcimento para construir, também pode, tá? Tudo isso pode ser, é possível sim, tá? Olha, logo que cessar o estado de sítio ou defesa, as medidas aplicadas serão relatadas pelo presidente em mensagem ao Congresso com especificação e justificação das providências adotadas, relação nominal dos atingidos e indicação restrição das aplicadas. Então, depois que acabar, o presidente vai fazer um relatório e vai enviar ao Congresso Nacional. Lá no relatório vai ter todo mundo que foi preso, todo mundo que teve qualquer liberdade restrita, o motivo de qualquer prisão, o motivo de qualquer restrição, a duração de todas as restrições, a indicação de tudo que aconteceu. Então, esse relatório vai ser pormenorizado e o Congresso Nacional vai lá, vai analisar, vai ser o responsável por analisar tudo o que aconteceu durante o estado de defesa ou o estado de sítio, tá? Então, o estado de defesa e o estado de sítio é isso. Preste atenção, o estado de defesa é determinado a uma área e o estado de sítio vai ocorrer em casos de guerra, agressão armada ou nos casos em que o estado de defesa não foi capaz de conter as comoções que houveram, tá? Cuidado que o estado de defesa é capaz de... Você pode decretar o estado de defesa por calamidade pública causada por natureza, mas o estado de sítio não. E preste atenção que o estado de sítio é muito mais grave que o estado de defesa. Então, o estado de sítio tem possibilidade de restringir de direito de imprensa, direitos individuais, que o estado de defesa não tem, tá? Então, veja, é só preste atenção nisso. O estado de defesa e o estado de sítio não cai muito nas provas, só cai a necessidade do presidente da República de consultar o Conselho da República e Defesa Nacional ou só o Conselho de Defesa Nacional, tá? Lembre que o Estado de Defesa é Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional e o Estado de Sítio é só Conselho de Defesa Nacional, tá bom? É só isso, não precisa se preocupar, leia um pouquinho a Constituição a respeito desse tema, mas não há muito o que decorar a respeito disso, tá bom? Muito obrigada e até mais!